Bom, nós vamos agora obter, através da resolução da equação diferencial, a função horária que descreve o movimento do oscilador harmônico amortecido. Tá? Relembrando que essa equação horária ela aparece devido à segunda lei de Newton, né, em que eu tenho massa vezes aceleração igual à força resultante sobre o corpo, como na aula foi dito. Essa força consiste da soma da força elástica com a força de atrito viscosa, que é proporcional à velocidade, dessa forma. Lembrando que, como nós estamos falando de um sistema que se move ao longo de uma direção, essa velocidade é a variação no tempo da posição, dx dt. Então, eu vou reescrever essa expressão, dividindo todos os termos pela massa, e com isso obtendo a seguinte relação. Então, nós vamos ter d2x dt2 mais gama dx dt mais ômega zero ao quadrado x igual a zero. Onde esse fator gama, que aparece aqui, corresponde à razão entre a constante b e a massa m. E o ômega zero ao quadrado, como já era no caso do oscilador harmônico simples, é a razão entre a constante elástica e a massa m. Bom, então a gente tem que resolver essa equação aqui, tá? Essa equação diferencial de segunda ordem, coeficientes constantes e homogênea. E a maneira que nós vamos resolver essa equação é similar àquela que nós usamos para resolver a equação do oscilador harmônico simples. Então nós vamos admitir, começo de conversa, que a solução dessa equação é do tipo a exponencial de uma constante vezes t. Então, se eu faço essa hipótese, então eu tenho que a derivada do x com relação ao tempo, seria a derivada dessa exponencial com relação ao tempo, é lambda vezes a própria exponencial, e a segunda derivada, que eu também preciso para substituir na minha equação, é igual, cai mais um lambda, então é lambda quadrado vezes a própria exponencial. Bom, então o que eu faço agora é substituir esses termos na equação acima, né, nessa equação aqui, para obter o seguinte. Vamos chamar essa equação aqui de equação 1. E aí nós vamos ter, então, lambda quadrado vezes a exponencial de lambda t, mais gama vezes lambda vezes a exponencial de lambda t, mais ômega zero ao quadrado vezes a exponencial de lambda t igual a zero. Ou ainda, colocando essa exponencial em evidência, lambda quadrado mais gama vezes lambda mais ômega zero ao quadrado, tudo isso multiplicando, resulta em zero. Bom, muito bem, então, como essa exponencial não pode ser zero para qualquer tempo, a única maneira dessa equação ser sempre zero é se esse termo aqui, dentro do cochete, for zero. Então, nós temos que resolver a equação característica. Que é lambda quadrado mais gama vezes lambda mais ômega zero ao quadrado igual a zero, que é uma equação de segundo grau. Então, a solução vai ser lambda igual a menos gama, mais ou menos a raiz quadrada de gama ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes ômega zero ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Então, eu posso fatorar isso daqui da seguinte maneira, gama sobre 2, mais ou menos, colocar um meio aqui. Aqui dentro da raiz quadrada, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um 4 em evidência.
Então vai ficar, só ficar multiplicando gama sobre 2, gama ao quadrado sobre 4, menos ômega zero ao quadrado. Tá? Por que eu coloco esse 4 em evidência? Para eliminar esse 2 aqui. Uma vez que esse 4 sai da raiz como 2, então nós teríamos menos gama sobre 2, mais ou menos a raiz quadrada de gama ao quadrado sobre 4, menos ômega zero ao quadrado. Tá? Então, a princípio, essas são as raízes da equação característica. Eu vou chamar essa equação aqui de equação 2, nós vamos ainda precisar dela. E aí eu vou avaliar alguns casos que são aqueles que aparecem na aula, tá? Então, vamos aqui tratar primeiro do caso subcrítico. Esse caso, como foi dito, ele corresponde à situação em que o ômega zero é maior que gama sobre 2. Então, se o ômega zero é maior que gama sobre 2, evidentemente que essa diferença aqui dentro da raiz quadrada é um valor negativo, tá? Porque ômega zero ao quadrado vai ser menor que gama 2 sobre 4. Então, eu vou admitir aqui que existe uma nova variável, que eu vou chamar de ômega, que é ômega zero ao quadrado menos gama 2 sobre 4. Tá? E essa variável, nessa hipótese aqui, evidentemente é um valor maior que zero. Então, se eu faço essa admissão, o meu lambda será menos gama sobre 2, mais ou menos, menos ômega ao quadrado. Né? Uma vez que esse valor aqui é menos o valor daquela variável. Bom, aqui, desculpe, faltou um quadrado. Tá bem? Bom, então, sendo assim, como esse valor aqui é negativo, então eu tiro a raiz de menos 1 e a raiz de ômega quadrado. A raiz de menos 1, por definição, é o número imaginário puro i. Então, eu tenho essas duas raízes aqui. Tá? Sendo assim, nós vamos ter, consequentemente, o seguinte. Então, voltando aqui. Então, essas são as duas raízes, então a nossa solução geral, né, será um x de t, que vai ser a combinação linear das duas possibilidades que eu tenho para esse tipo de solução aqui, um com um lambda 1 e o outro com o lambda 2, que são as duas raízes que saem da minha equação característica. Então eu vou ter um a exponencial de menos gama sobre 2 vezes o t mais i ômega t. Tá? Então, esse é o primeiro lambda positivo, com esse sinal positivo aqui, multiplicado pelo t. E o segundo é a segunda raiz. Então, menos gama sobre 2 vezes t, menos i ômega t. Tá? Vejam que eu posso colocar em evidência o fator exponencial de menos gama sobre 2 vezes t, e aí escrever isso dessa forma aqui. Bem? Eu simplesmente fatorei as exponenciais e aí coloquei em evidência esse fator da exponencial de menos gama sobre 2 vezes t. Bom, agora, como a gente fez no caso do oscilador harmônico, vamos substituir essas duas constantes, a e b, que são constantes que a princípio são determinadas pelas condições iniciais do problema, por outras duas constantes. Então, nosso problema de fato não muda, porque eu troco duas constantes por outras duas constantes. Então, vou chamar o azinho de um azão sobre 2, exponencial de if, e o bzinho de um azão sobre 2, exponencial de menos if. Tá? Então, estou trocando azinho e bzinho por azão e if.
Com essa troca, eu vou ter que o x de t passa a ser exponencial de menos gama sobre 2 vezes t. Aqui vai aparecer um azão sobre 2 aqui também, então posso colocar esse azão sobre 2 em evidência. E aí eu tenho exponencial de i ômega t mais φ, mais a exponencial de menos i ômega t mais φ. Tá? Eu coloquei em evidência em cada um deles aqui o i ou o menos i, né? No primeiro e no segundo. Bom, nós vimos também que existe a chamada identidade de Euler, que diz que a exponencial de um número complexo, como a exponencial de iθ, por definição, o cosseno de θ mais i seno de θ. Tá? Então, isso é uma forma de exprimir a exponencial do número complexo puro como uma parte real do cosseno e a parte imaginária com seno. Sendo assim, quando eu somo essa exponencial pela sua complexa conjugada, em que eu troco o sinal do i, então, ao somar essas duas exponenciais com sinais trocados para o i, vejam que o resultado disso é 2 vezes o cosseno, uma vez que o termo do seno se cancela. Então, daí, significa, portanto, que o que eu tenho aqui, que é exatamente uma soma de duas exponenciais complexas, apenas trocando o sinal do i, o outro argumento é idêntico, é 2 vezes o cosseno desse argumento, ômega t mais φ. Tá? Então, sendo assim, esse 2 cancela com esse fator meio que está aqui, e eu passo a ter a exponencial de menos gama sobre 2 vezes t, o cosseno de ômega t mais φ, lembrando que esse ômega que aparece aqui é, como nós definimos antes, a raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos gama 2 sobre 4. Tá? Nossa definição é feita nesse momento aqui. Tudo bem? Então, essa é a solução para o caso do amortecimento subcrítico, aquele que obedece a essa relação de desigualdade em que o ômega 0 é maior do que gama sobre 2. Agora a gente vai passar para o caso supercrítico. O caso supercrítico é o inverso. No caso supercrítico, eu tenho que o ômega é menor do que gama sobre 2. Tá? Então, eu vou definir aqui, como eu fiz antes, uma variável, que eu vou chamar de beta, que vai ser gama 2 sobre 4 menos ômega 0 ao quadrado. Né? Vou chamar de beta quadrado, na verdade. Então, evidentemente, por conta dessa desigualdade, esse valor aqui é positivo. Esse número aqui é maior que esse. Bom, daí, com essa admissão, então o nosso lambda da equação característica, né, solução aqui, né, na verdade essa daqui, é o caso geral, solução da equação 2, passa a ter a seguinte forma: menos gama sobre 2, mais ou menos a raiz de beta quadrado. Né? Notem que o que fica dentro da raiz é exatamente o que nós definimos como sendo o beta quadrado, esse termo aqui. Bom, e portanto, isso daqui é menos gama sobre 2, mais ou menos beta. Então, com isso, a solução geral seria um x e t, que é a combinação linear daquelas duas possibilidades, um lambda 1 e outro com lambda 2. Então, vai ser menos gama 2 sobre t, mais beta, né, mais b exponencial de menos gama, aqui está faltando t
menos beta-t. Tá? Novamente eu vou colocar em evidência esse termo exponencial de menos gama sobre 2 vezes t, e aí eu fico com a exponencial de beta-t mais um b exponencial de menos beta-t. Tá legal? Da mesma maneira como nós tínhamos mostrado na nota. Bom, por fim, falta apenas agora lidar com o último caso, que é o caso crítico. Então, no caso do amortecimento crítico, nós temos ω0 igual a gama sobre 2. Portanto, se nós olharmos na equação 2, que é a solução da equação característica, né, essa daqui, quando isso acontece, o argumento da raiz é nulo. E, portanto, as duas raízes têm o mesmo valor. Então, λ1 e λ2 são iguais e ambos valem menos gama sobre 2. Bom, ocorre que quando a gente escreve a solução geral dessa forma aqui, nós estamos admitindo que esse argumento do primeiro termo aqui, ele é linearmente independente do argumento do segundo termo. O que quer dizer isso? Dois termos linearmente independentes são aqueles que não podem ser escritos um como função do outro, através de uma combinação linear. Dessa maneira, como isso daqui não seria possível se as duas soluções que eu usasse fosse menos gama sobre 2, né? Porque aí as duas seriam iguais e, portanto, não seriam linearmente independentes. Então, a maneira que eu tenho de tornar uma delas linearmente independente com relação à primeira, desculpe, é fazer o seguinte. Então, eu escrevo a primeira normalmente, uma A exponencial de menos gama sobre 2 vezes t, mas agora, ao invés de escrever um B e vezes a mesma coisa, que não seria linearmente independente, eu multiplico isso pela variável t vezes a exponencial de menos gama sobre 2 vezes t. Então, agora, esse termo aqui é Li em relação a esse daqui. Tá? Então, dessa maneira, eu posso colocar essa exponencial em evidência e aí passar a ter o tipo de solução que a gente já tinha anunciado antes. Bom, então, essas são as soluções através da resolução da equação diferencial 1, né, que é a equação de movimento, para o oscilador harmônico amortecido, averiguando os 3 possíveis casos de amortecimento: o subcrítico, o supercrítico e o crítico.